os obrigações e acessórios. Eu estou com o meu amigo Romulo Fani. Olá pessoal, boa tarde. Tudo bom, Romulo? Obrigado por estar disponibilizando. O pessoal está escutando a gente bem? Por favor, vamos ver aqui no chat se tem alguém que está. Se vocês puderem responder. Se todo mundo estiver ouvindo bem, só colocar aí. Bom, legal estar aqui, né, Bruno? Mais uma oportunidade de falar um pouquinho para as pessoas o que fazer um processo migratório, né? Migrar do Brasil para os Estados Unidos e viver nos Estados Unidos, com o que a gente costuma dizer, com paz de espírito, né? Ter uma boa condição de estar no país, sabendo sua vida, tanto no que diz respeito à situação fiscal, quanto no que diz respeito, enfim, ao seu bem-estar nos Estados Unidos, passa por estar aqui com as suas obrigações bem colocadas e bem cuidadas, na verdade. A gente tem muitos direitos nos Estados Unidos quando se está bem colocado no país, mas além dos direitos é necessário saber das obrigações também que tem. E paz de espírito a gente tem na medida que está tudo cumprido, né? Tudo certinho. É isso? Isso é muito comum, né, Romulo? Que as pessoas no Brasil acham que a gente não tem obrigações acessórias aqui nos Estados Unidos. Que no Brasil ela é até muito, o americano fala, overkill, né? Porque você tem até demais que até sufoca o empreendedor, a pessoa física, SPED, Cisco Service, DIF. Eu acho que para uma SA hoje a gente tem pelo menos 7 ou 8 obrigações acessórias mensais. Mas nos Estados Unidos existe sim. E elas também pagam-se penalidades, né? A gente vai ter aqui vários itens que a gente vai conversar hoje durante o dia, tá? A gente vai falar rapidamente, vamos também mencionar alguns obrigações acessórias que não estão aqui na nossa apresentação, que vai estar no PowerPoint para vocês. E lembrando, o PowerPoint vai ser entregue a vocês via e-mail e também esse webinar está sendo gravado e disponibilizado para todos vocês para uma futura consulta, tá bom? Vamos lá? Podemos começar? Só lembrar, né, Bruno? A gente sempre fala, né? Não custa repetir quem é Drummond, né? Ah, que a gente, quando a gente está colocado, né? Agora mesmo estava num café e, e a pessoa me viu ontem no café, está me vendo hoje novamente e me perguntou com que eu trabalho e tal, e eu comentei com ela. Ela falou, curioso, a gente está procurando uma pessoa para nos ajudar nesses processos aí. Então, o escritório de Orlando, a partir de onde a gente está falando hoje, né? Recém-aberto, recém-inaugurado, mas nós temos os nossos escritórios de Boston, Miami, Nova York, São Paulo, Belo Horizonte. A Drummond já tem alguns anos de estrada, especializada sempre em assessorar empresas e pessoas, né, Bruno, com essa boa colocação aqui nos Estados Unidos, como também dos que saem dos Estados Unidos para o Brasil. Então, Ótimo. E lembrando, para quem estiver em Orlando, tá? Temos aqui escritório Windermere, correto, Romo? na divisa de Windermere com Orlando mesmo, um lugar gostoso, aconchegante, e são todos bem-vindos. Quem quiser nos visitar e aparecer por aqui, será bem-vindo. A gente vai colocar aí o nosso endereço direitinho para todo mundo ter acesso. Enfim. E para quem estiver na região de Orlando, semana que vem a gente vai ter um evento na terça-feira, correto? Rômulo, onde o Rômulo e o Michel estarão fazendo essa apresentação mais aprofundada no fogo de chão aqui de Orlando, tá bom? Então a gente até, quem gostaria de participar, por favor, coloque o seu ok aqui embaixo no nosso chat, que o nosso time vai estar fazendo o contato direto,
tá bom? Vai ser um prazer tê-los conosco no próxima terça-feira, às 19 horas, correto? A partir das 18h30 no restaurante Fogo de Chão, aqui em Orlando. Ótimo. E na próxima quinta-feira teremos um evento com a Câmara Americana de Nova York. Eu estarei em Nova York fazendo uma apresentação sobre o mesmo tema, com outros 2 prestadores de serviços com grande experiência. Vocês vão poder tirar fazer perguntas e respostas. Estaremos no almoço na Câmara Americana de Nova York, em Nova York, cidade de Nova York. Quem tiver interesse, por favor, entre em contato conosco, que estaremos também. Vai ser um prazer recebê-los e também tirar qualquer tipo de dúvida de vocês, tá bom? Então vamos lá com meu amigo Romulo. Vamos lá. Bom, pessoal, falando de obrigações acessórias, né, a gente tem aí alguns tópicos interessantes, né, as declarações e os formulários que são necessários para você estar em dia com os Estados Unidos, que deve ser entregue ao IRS, né, ao governo dos estados também, cada estado onde se está localizada a empresa ou qualquer entidade que você tenha registrado, e o que representa o não cumprimento dessas obrigações. Antes eu queria só fazer uma recapitulação rápida, Bruno, do que do que já foi falado nos seminários anteriores, com relação especificamente à questão de planejar para fazer essa migração, né, de imigrar do Brasil, por exemplo, para os Estados Unidos. Né? O que você vai encontrar vindo para os Estados Unidos? É possível que a maior parte das pessoas que estão aí nos ouvindo, nós temos 28 pessoas nos ouvindo agora, é possível que a maior parte já tenha feito esse processo de imigração, já esteja em algum lugar dos Estados Unidos, mas é possível também que conheça alguém que esteja interessado em vir, tenha suas próprias experiências, tem aquele que pensa em vir que pode estar assistindo a gente. Então, rapidamente, não custa a gente falar que é necessário fazer um planejamento migratório para que você esteja em boas condições na sua chegada nos Estados Unidos. E planejar migratoriamente significa saber que tipo de visto você vem, se você vem para ser um residente americano já, né, com um processo de green card, ou já com um green card na mão, né, se você vai se tornar cidadão daqui a algum tempo, sua intenção de se tornar cidadão, tudo isso interessa muito. Primeiro, para essa paz de espírito que a gente comentou no começo, mas para você saber se você vai poder ir e vir, né, viajar para fora do país, entrar e sair dos Estados Unidos com tranquilidade, sem aquela ansiedade de saber o que o agente da imigração vai falar comigo, vai me fazer perguntas na hora que eu estiver chegando aos Estados Unidos. Eu vou poder trabalhar, eu vou poder investir, eu vou poder abrir negócios, como é que eu faço? Eu vou poder votar? Tudo isso implica na questão do planejamento imigratório. E seja qual for a forma que você escolher para vir, que seja uma forma bem assessorada, que seja uma forma bem escolhida, bem adaptada para o seu negócio, para a vida que você quer levar, para o local onde você vai viver, sempre sabendo que essas possibilidades suas de vir para cá precisam estar atreladas ao como você vai viver aqui. Então, a imigração está diretamente, a sua forma de imigração está diretamente ligada às questões outras do cumprimento dessas obrigações que a gente vai falar hoje. Tá ok? Só queria chamar a atenção, se a gente estiver falando rápido demais, ou falando baixo, ou falando de alguma forma que vocês não entendam, por favor, comentem aí, peçam para a gente repetir, façam perguntas, né, Bruno? Porque a gente aqui está fazendo um bate-papo interativo, não é só um monólogo, nem um diálogo, né? Então fiquem à vontade para nos interromper, ok? Além disso, né, Romulo, a gente precisa da participação deles, né? Isso, tem Para que saber que a como gente é que está possa indo, ter mais direcionar. conteúdo e assim sendo. Porque as Isso, perguntas de vocês são eventualmente a necessidade das outras pessoas, tá uhum, bom? isso. Fiquem à vontade. Vamos lá então pular para o próximo slide aqui, Romulo. Dentro dessas declarações, só queria chamar a atenção, que dentro dessas declarações e formulários, existem periodicidades que a gente tem que apresentar para o governo americano, seja o governo federal,
seja o governo dos estados. Muito importante se lembrar e estar bem ciente de que nos Estados Unidos é uma federação cujos estados são independentes e eles têm as suas regras próprias, muito parecidas umas com as outras, mas muito próprias. Então, às vezes a pessoa mora na Flórida e é muito amigo de alguém que mora na Geórgia e tem as mesmas obrigações, mas tem tarifas diferentes e tem deadlines, tem datas, limites de apresentações de formulários diferentes. É importante estar ligado nisso e se lembrar disso. Tá? Então, partindo do princípio que você veio para os Estados Unidos e abriu uma empresa, ou mesmo antes de vir para os Estados Unidos, já começa colocando a empresa, registra uma empresa nos Estados Unidos, é importante lembrar das obrigações que a sua empresa tem. Uma delas é essa que está aí na nossa tela, é o Annual Report. Annual Report ele tem vários nomes pelos estados afora, em alguns lugares chamam Statement of Information, em outros lugares é Annual Franchise Tax Report, mas a maioria dos estados chamam mesmo de Annual Report. O que ele significa? Significa que os estados querem saber que onde você registrou a sua empresa, seja ela como uma matriz, primeiro local, onde ela vai ser chamada de empresa doméstica, ou uma empresa filial, onde ela vai ser chamada empresa estrangeira para efeito daquele estado, você precisa apresentar esse relatório anual para eles saberem que a empresa existe e ela continua existindo. Você não simplesmente abriu e abandonou, deixou ela para lá. Ela foi aberta, registrada, e a cada ano você precisa, como se você marcasse para o governo, olha, eu estou aqui, hein? Estou aqui. Levantasse a mão e falar, estou aqui, estou aqui. Então você paga uma taxa, às vezes pequena demais, às vezes um pouco elevada, depende do estado, e depende também do tipo de empresa que você abre. Mas é importante fazer esse annual report. Como está dizendo aí, são as empresas registradas nos Estados Unidos que precisam manter o seu cadastro ativo. E se não fizer isso, passado o prazo, além de cobrar multa, os estados cancelam de ofício a sua, a sua empresa. Eles fecham oficialmente ou oficiosamente, tomando iniciativa própria, a, a sua empresa e você fica impedido de operar, pelo fato do Estado ter fechado. Ela deixa de estar em bom estado, chamado good standing, pela falta do annual report. Então, é um relatório simples, muito simples de ser elaborado, mas que precisa ser feito dentro do prazo, os prazos corretos que acontecem. Em alguns estados, só lembrando que ele não é anual, ele é bienal. Então, ano sim, ano não, mas ele precisa ser atento, todo mundo precisa estar atento a que é necessário fazer. Ótimo. Vamos passar então para o W2, que é um formulário de apresentação dos rendimentos do funcionário, correto, Romulo? Como que isso funciona? Qual que é a grande dificuldade que hoje a gente tem sobre esse ponto e quando que a gente recebe esse W2? O W2 é o documento que você entrega para o seu funcionário, comprovando para ele todo o rendimento da folha de pagamento dele na empresa. Então, quando você abre uma empresa nos Estados Unidos e registra qualquer funcionário para trabalhar para você, esse funcionário, não importa a periodicidade que ele vai receber, se é quinzenal, ou se é mensal, ou se é semanal, a forma que se tiver estabelecido com ele, ele vai receber a folha, né, o paycheck dele, né, o olerite, a cada período convencionado, e no final do ano, a contabilidade, aquele que elaborou, né, aquele serviço que elaborou a folha de pagamento, ela vai compilar todas as informações de pagamento do funcionário e vai fazer um report chamado W2. O W2 então serve para ele como a consolidação dos rendimentos que ele teve ao longo do ano, considerando ali o que foi pago para o Seguro Social, o que foi pago para o Medicare, e o que foi pago além do Medicare, qual é o outro, Bruno? O Onde imposto de é? renda, claro. Exatamente.
O imposto de renda fica tão fácil que a gente fica escapando. O imposto de renda, o Medicare e o Social Security. Ah, e além do próprio Estado. Então fica mostrado ali o que é pago para o governo federal e para o governo dos estados. Além Ah, do imposto estadual e municipal, né, Romulo, quando além do aparece. imposto, tem cidades nos Estados Unidos, é tão independente os Estados Unidos que, além do Estado, tem cidades que consideram uma parcelinha ali, um quinhãozinho para ela também. E aí também vai ser colocado no W2. O W2 ele precisa então você precisa estar bem atento para ele, porque o prazo de entrega para ele, dele para o seu funcionário, é no dia 31 de janeiro. Isso porque logo no comecinho do ano, porque o governo americano disponibiliza a declaração de imposto de renda das pessoas físicas logo no começo do ano. Então, no finalzinho de janeiro, ele já começa a disponibilizar. E ninguém pode estar impedido de poder fazer a sua declaração pela falta, por exemplo, do W2. Então, é responsabilidade das empresas estar em dia com a folha de pagamento, estar em dia com esses compliances, né, com essas obrigações, para entregar para o seu colaborador o formulário próprio para que ele apresente a sua declaração. E o, Só para lembrar, Bruno, por que isso é importante do W2 e esse período tão curto? Porque quem tem folha de pagamento nos Estados Unidos sabe, aí vai uma declaração importante, que ela é trimestral, sabe que precisa apresentar trimestralmente para o governo americano uma prestação de contas do que ele anda pagando, de como ele anda fazendo o pagamento, a sua folha de pagamento, anda pagando os seus funcionários. Então há um formulário próprio que toda empresa que tem folha de pagamento precisa apresentar trimestralmente para o governo americano sobre essa folha de pagamento. E no final do ano faz a condensação, né? Faz o consolidado desses formulários trimestrais. Por isso, no finalzinho do ano, no dia 31 de dezembro, já tem que estar com tudo em dia, nesse particular aí, para poder não falhar na hora do W2. formulário esse que é o formulário 941, correto, Romulo? 940 e o 941, exatamente. 940 é o formulário trimestral e 941 o formulário anual. Agora, Coloquei aqui, Bruno, pessoal, no chat, tá? Para todo mundo ter o formulário 949 e 940. Lembrando, Rômulo, quando você não tem empregados, você vai ter subcontratados, correto? A empresa, correto? E isso também pode ser pessoa física que possam ter esses empregados subcontratados, correto? isso. E aí, você, nesse momento, você vai estar fazendo o quê? Você vai estar pagando o W9, correto? Você está coletando o W9 do funcionário, da pessoa. Como é que funciona isso? Ah, as Pessoa e pessoas, PJ, ou PJ, né? as pessoas que você pode subcontratar ou contratar uma empresa para terceirizar uma empresa para trabalhar no seu projeto qualquer. Vamos supor que você abriu uma empresa nos Estados Unidos ah, e precisa do funcionário, mas o funcionário prefere, ou você mesmo prefere, que ele tenha as responsabilidades legais dele de fazer os cumprimentos que a ele cabe de recolhimento para o Social Security, de recolhimento, os recolhimentos diversos que se tem quando você tem a empresa. Nesse caso aí, falando da folha de pagamento, o imposto de renda, o Medicare, o Social Security, por exemplo. Além de outras responsabilidades, como seguro e etc., que você deve ter para manutenção daquele funcionário sob sua responsabilidade. Aí você fala, não, eu vou terceirizar, eu vou contratar alguém para trabalhar para mim. Primeira coisa é saber se essa pessoa ela tem direito de trabalhar dentro dos Estados Unidos. Se for o caso da pessoa física, né, Bruno? Primeiro é saber Correto. se ela tem condições de trabalhar nos Estados Unidos. Porque se ela, porventura, ela não estiver documentada o bastante para trabalhar, essa pessoa não pode trabalhar para você. Ela precisa você precisa estar guarnecido de que você está empregando uma pessoa documentada para a sua empresa. Isso porque você tem responsabilidades grandes que podem recair sobre os seus ombros ah, ah, diante do governo americano. Então é importante que seja assim. E a pessoa que for documentada para trabalhar para você, e nessas condições, trabalhar por conta própria, que seria o freelance no Brasil,
ela deve apresentar para você no momento que você contratar esse formulário aí, o W9. Isso serve, então, para a pessoa física, que tem documento próprio para trabalhar, que tem o Social Security, que a gente chama, né? Seria o nosso CPF do Brasil, mas que serve para tudo, absolutamente tudo, nos Estados Unidos. A pessoa precisa ter o Social Security, ela vai preencher esse formulário, vai colocar data e vai assinar esse formulário. Tem que pegar o formulário assinado. É quando ela assina o formulário federal, ela está assinando sob pena de perjúrio. E isso, se ela mentir, ela está cometendo crime federal. Então, quando você pede e recebe um W9, você está seguro de que a informação que a pessoa te passou, ela é correta, ela é firme, ela é válida e você pode confiar. Ah, ah, então, isso serve para a pessoa física e a pessoa jurídica também. Quando você vai contratar um serviço qualquer para fazer, seja na sua casa ou seja na sua empresa, você pede o W9 para aquela empresa e ela vai te colocar ali os números dela, o número de identificação federal dela, que serve também para os estados, o endereço, o nome certinho como ela é, e a forma que ela é tributada nos Estados Unidos, a forma que ela é tratada para efeitos de impostos nos Estados Unidos. Porque aqui pode haver um tipo de empresa chamada partnership, uma parceria, mas que ela, embora seja uma parceria, ela é tratada pelo governo americano como uma corporação. E são tratamentos diferentes, formas diferentes de se apresentar a declaração de imposto de renda, por exemplo, e que vai ser contado para você na hora que ele te entrega ali o W9. Então, é um documento muito importante e que deve ser requerido todas as vezes. No momento da assinatura de um contrato pesado, você precisa ter esse formulário nas suas mãos. Nunca deixar para depois, porque você faz uma coisa pontual e esse serviço durou ali um período apenas, você pode nunca mais fazer contato, ter contato com aquele prestador de serviço e aí no final do ano, na hora de entregar os documentos que surgem a partir desse W9, você fica com dificuldades. Então, sempre a contratação. Como está falando aí, ó, chamando atenção, ele não é enviado para a IRS, mas ele é a sua forma de ter segurança de que a informação que a pessoa que você contratou lhe passou, ela é líquida, certa, ela é segura e você pode confiar. Pessoal, alguma dúvida com relação ao W9? Estão falando aqui que está travando bastante. Alguém mais está travando? Quem está falando aqui é o Wagner. Não, Priscila, o W9 não pode ser preenchido por uma pessoa que tem apenas o ITIN. Ele só pode ser preenchido por uma pessoa que tenha Social Security Number. O ITIN, para quem não sabe, é o Individual Taxpayer Identification Number, que é o seguinte, a pessoa nos Estados Unidos, uma pessoa que não tem. Parece que o Romulo caiu, pessoal. Respondendo à pergunta da Priscila, o ITIN é para pessoas que estão fazendo imposto de renda estrangeiros nos Estados Unidos. Eles não estão conectados nos Estados Unidos. Tá? Então, o W9 é somente para Social Securities, que são pessoas físicas, individuais, ou no Brasil a Ireli, né? Ou a empresa individual, né? Individual, ou então para uma PJ, uma empresa chamada que tem o IAN, ok? Como você já voltou? Eu acho que está todo me ouvindo de novo? A gente está te ouvindo bem. Está ouvindo bem? Eu tirei o vídeo aqui para que eu possa travar menos, eu acho. Acho que o objetivo foi esse aí. Então, é exatamente isso. Eles, na pessoa física, nos indivíduos, só pode ser quando tiver Social Security Number. Senão, não pode ser W9. Quando for uma empresa, ela vai ter esse IN, que é o Employer Identification Number, que seria o nosso CNPJ do Brasil, e ele deve colocar esse número ali. É o mesmo formulário, um formulário simples,
que precisa ser sempre entregue na hora da contratação. Tá? Então, ele não vai entregue para o governo americano, mas ele vai ser a sua segurança. Está dizendo aqui no nosso slide que passa a ser emitido um 1099 no final do ano fiscal. Acho que a gente vai falar disso um pouco mais à frente aí, né, Bruno? Tem alguém perguntando aqui por que outros países pedem o W9? É para atender o FATCA? Outros países, eu não sei quem está falando aqui, é o Wagner. Que outros países, Wagner, você pode ajudar a gente a especificar um pouco melhor? O W9 pode ser também para outros tipos de rendimentos, né? Ele não é somente de remuneração de serviço. Ele é um W9, é um rendimento de royalties, de aluguel, de pagamento de juros, pagamento de qualquer tipo de commitment que venha a ter. Então a gente tem que levar isso em consideração. É porque ele é a informação que você dá de você, seja da sua empresa ou seja de você próprio. Isso. E que vai ser considerado, essas informações serão consideradas no momento que você fizer qualquer tipo de receita dentro dos Estados Unidos, seja a forma que ela vier, não só na prestação de serviço, como o Bruno falou, mas de todas as outras formas que você tiver rendimento dentro do país. Eu não sei, Wagner, se eu consegui entender a sua pergunta, mas talvez você esteja falando de outros países que pedem W9. Na verdade, os Estados Unidos, por exemplo, quando a pessoa não pode entregar o W9, porque ela não tem social, ou ela não tem o IIN, não é uma empresa ou uma pessoa americana, considerada uma entidade americana, ela entrega um outro tipo de formulário, que é o W8. Me Que é o parece que ele está aí. próximo da nossa lista, né, Rom? Vamos lá? Lista aí. Isso aí. O W8 BEN e W8 BEN-I. O W8BEN é o do individual, é o formulário W8 Beneficiary, que vai ser apresentado por pessoas físicas. E o W8 BEN-I é esse Izinho aí, é o E de entidade, de entities. Então, será apresentado por pessoas jurídicas. É um formulário que o IRS permite e facilita que as pessoas entreguem para o, seu pagador, aquele que está fazendo o pagamento a você, para que você evite ter essa retenção de 30% a título de imposto de renda da sua renda por aquele serviço prestado ou por aquela renda de royalties ou de aluguel ou o que for que você tenha direito. Porque de outra forma o seu contratante ele deve reter para o governo uma porcentagem relevante nessa margem entre 28% e 30% como imposto retido na fonte. Mas uma vez você tenha apresentado o W8, aquele que vai estar te pagando, ele está seguro de que você é estrangeiro, você não tem conexão com os Estados Unidos e que não raramente o serviço prestado ou aquela renda que você fez, ela não foi feita com conexão com os Estados Unidos da América. Então, Esse você... tipo de renda, né, o Romo, é chamado de FDAP, renda FDAP, que está aqui no chat. Além disso, eu estou colocando aqui o que são elas. São rendas fixas, tá? Que são contínuas, anualizadas e periódicas. Tá? O que são elas? Dividendos, juros, royalties, aluguéis, alguns serviços que são feitos nos Estados Unidos, e aí ele teria o valor de 30% de imposto retido na fonte, e quem faz isso é eventualmente o pagador. Então você transfere a responsabilidade para o banco ou para o pagador a retenção dos 30%. Isso significa muitas vezes que são rendas não conectadas aos Estados Unidos,
que a gente vai entrar depois, num outro momento, nesse aspecto de rendas conectadas ou não conectadas. É importante lembrar aqui que renda FDAP, tá? Ela tem sim os 30% de impostos pagos nos Estados Unidos, pelo fato de a gente não ter hoje um tratado fiscal com os Estados Unidos. Porque, caso tivéssemos, teríamos aí uma redução desse imposto de 30%. Mas, lembrando que o estrangeiro que tenha que pagar os 30% pode sim creditar o imposto nos Estados Unidos, no Brasil, caso ele venha fazer imposto de renda no Brasil, já que existe uma colaboração fiscal entre o Brasil e os Estados Unidos, aonde o Brasil vai aceita o pagamento de o crédito fiscal pelo pagamento de imposto no estrangeiro. Ficou claro, pessoal? Alguém poderia me responder? Aplicando renda fixa no Brasil, paga quanto imposto de renda nos Estados Unidos? Esse é o Luiz Ricardo. Luiz, não ficou claro. Quem tá Ótimo, falando que aí, bom. Então a gente vamos lá, vamos Alexandre repetir. Fonseca. Então tá. Então vamos ficar aqui. Seguinte, a renda FDAP, que é uma renda, pode ser uma renda conectada aos Estados Unidos, tá? É uma renda de as características da renda são dividendos, aluguéis, juros e alguns serviços e royalties, tá? Esses tipos de rendas são vistos como fixed e annually, periodically. Então, você paga para quem é cidadão estrangeiro ou pessoa física ou jurídica, vai pagar 30% sobre esses rendimentos, tá? Caso você não se englobe nesse 8WBN que vocês entregaram aqui. Isso porque, pessoal, essas rendas FDAP, elas são rendas que acontecem dentro dos Estados Unidos. Então, o serviço é prestado dentro dos Estados Unidos, ele é trabalhado nos Estados Unidos, mesmo que a pessoa seja de fora. Acontece, por exemplo, assim, a pessoa é um palestrante ou um artista e viaja pelo mundo, passa pelos Estados Unidos e vai fazer palestras ou vai fazer um show. Tá documentado para aquilo, é uma renda que ele vai fazer em função desse contrato de prestar serviço. E ele veio efetivamente dentro dos Estados Unidos, prestou aquele serviço, ele não tem ligação, ele próprio, com o país, mas veio dentro do país e prestou serviço. Então, a renda que ele fez aqui, ela é uma renda dessas, é uma renda FDAP. E aí ele vai ser retido na fonte dele, que ele vai poder declarar posteriormente, né, Bruno? Exatamente. Fazer a declaração no ano posterior para fazer o recolhimento. Mas naquele momento ele vai ter que ter essa renda retida. Aí um outro tipo de renda parecida, você comprou o estoque da Apple e a Apple te pagou dividendos. Aquela renda de dividendos para pessoas estrangeiras ela será FDAP, né? E vai ter a retenção de 30%. Porque toda a operação ocorre dentro dos Estados Unidos. Exatamente. Do mesmo jeito que os juros pagos por um debentures de por exemplo, de uma Ford, vai também pagar 30% sobre esse valor. Tá? Isso é importante. Ficou claro agora, pessoal? Só agora antes de só ficar com e eu vou responder a primeira. Luiz. Uma outra pergunta aqui. O cidadão americano, aplicando na renda fixa no Brasil, paga quanto de imposto de renda nos Estados Unidos? Primeiro, você vai pagar imposto de renda estadual, tá? E segundo, você vai pagar a diferença entre o imposto de renda de 15% ou 20% que você já pagou no Brasil até 36,5%
que é a renda, a sua bracket nos Estados Unidos, imposto de renda americano. Tá bom? Ficou claro? Entendeu aí, Luiz? Vamos lá. Sobre o W8BEN, não entendi bem. Pessoas e empresas nos Estados Unidos que prestar serviços a empresas estrangeiras pode prestar este form para o cliente estrangeiro para que não seja retido 30% na fonte. Não é para o cliente estrangeiro, vai prestar o formulário, vai entregar o formulário para a fonte pagadora. Geralmente, esses pagamentos para o estrangeiro é feito através de uma instituição financeira. Então, a instituição financeira vai solicitar o formulário 8BEN, W8BEN ou W8BNI, para esse efeito, para o efeito da transferência do pagamento, tá? Que você, o prestador de serviço, é o beneficiário, então daí o BEN, né? Essa B-E-N, né? B-E-N é de beneficiary, aquele que é o beneficiário daquele pagamento, ele vai ter a possibilidade de não ser retido dele esses 30% na fonte. Agora, a pergunta do Alexandre é interessante. O W8BEN ele não é aplicado para pessoas físicas e nem jurídicas americanas, somente para estrangeiros. Exatamente. Exatamente. É um formulário próprio para estrangeiros, não para Estrangeiro. americano. Americano é o Agora, W9. muitas vezes, no caso, não sei se o Alexandre ele faça a PJ ou pessoa física vá fazer transações no estrangeiro, há a retenção de imposto de renda na fonte para o pagamento do estrangeiro para o Brasil, para os Estados Unidos, peço desculpas. Ficou claro, pessoal? Ficou? Eu acho que essa que é a pergunta do Alexandre. E eu vou continuar, vou tentar respondê-la aqui. Acho que ele falou que tá Se ok. Tá aqui lá embaixo falando. PJ americano prestando serviço para o México, por exemplo, você vai lá, presta o serviço e no momento do pagamento, vamos assumir $100, você foi retido 30%, porque o México também pode ter reciprocidade sobre aquela processo fiscal dentro do México se você prestar serviço no, no México. Quando isso acontece, a PJ americana ou a pessoa física americana vai poder usar o crédito do imposto pago no exterior no imposto de renda da pessoa física usando o formulário 1116 ou a pessoa jurídica usando o formulário 1118. Tá? É muito comum de você consegue absorver 100% do crédito e eventualmente você não vai ter que pagar nenhum imposto de renda a mais nos Estados Unidos. Como residente, vou terminar aqui mais uma pergunta. Como residente, pagaria quanto sobre dividendos nos REITs? REITs, pessoal, para quem não sabe, é um fundo, um mutual fund de real estate que eventualmente para o cidadão fiscal americano você paga 0, 15 ou 20%. Ok? Vamos lá, vamos dar sequência então. Conversa ficou boa, né? Tá boa. Tá Isso boa. aí. Vamos lá. Vamos lá. Então, Forms 1099, nós falamos bastante com Forms 1099. Falamos do W9, né? O W9 resulta no 1099, pessoal. Só para falar Exatamente. rapidamente sobre isso aí. O 1099 é um formulário que já venceu nesse ano de 2019, o prazo para entrega dele, que foi dia 31 de janeiro, para o governo americano e para as pessoas que não fazem parte da folha de pagamento. Pessoas, quando eu digo pessoas físicas e entidades, né, e pessoas jurídicas também, que entregaram para você o W9 e você no final do ano fez a compilação, né, consolidou todos os pagamentos efetuados. Se foi acima de $600, você deve dar um 1099 para aquele prestador de serviço. Detalhe, prestador de serviço não serve para produtos. Tá? Então, comprar mercadoria, comprar produtos das pessoas, você não dá um 1099 para ela depois de consolidado todos os pagamentos que você fez ao longo do ano
tenham superado $600. E esse formulário ele é importante porque é a partir dele que aquele freelancer vai fazer a sua declaração de imposto de renda. E aí ele vai ter os descontos, ele vai preparar a declaração conforme o recebimento dos 1099s que ele tiver tido ao longo do ano. Tá? Mas é muito E no importante Brasil, a nossa DIRF, né? a declaração de imposto de renda da pessoa física, isso. De rendimento, de imposto retido na fonte, perdão. Exatamente. Ah, mas Parecido com a aqui DIRF, né? Correto, Rom? é parecido. Aqui ele é muito simples, porque lá é o retido na fonte. Aqui você não vai reter nada, você vai entregar para a pessoa um documento, um formuláriozinho de meia página, né, de meia folha de papel ofício, chamado, né, papel ofício A4 do Brasil, que você vai estar dizendo ali o nome da pessoa ou da entidade, os dados de registro dela, né, o IIN, o Social Security Number, ou o ITIN, quando a pessoa não tiver o W9, não puder te entregar. Na verdade, o ITIN ele não pode ser considerado para esse efeito. Tá? E ali colocados, tem diversas colunas, diversas boxes sobre o tipo de serviço que foi prestado para aquele contratante. E geralmente ele vai ser colocado ali no box 7, que é o de Non-Employee Compensation, que é aquele que não é empregado, é um prestador de serviço que trabalha para você e você pagou ele ao longo do ano. No final você entrega para ele então o T99. O T99 é de grande responsabilidade para quem faz, quer dizer, para quem paga, tem que entregar no prazo. Então, dia 31 de dezembro, de janeiro, foi o último dia para entrega, e com uma possibilidade de extensão de 30 dias. As multas são altas. A gente fala, eu nunca fui multado, nunca ouvi ninguém falar de ser multado. Mas a gente já viu e elas não são fáceis. São multas consideráveis que não vale a pena arriscar não fazer. É importante, então, que tenha em mente que tenha os W9 atualizados, os dados deles todos, porque é a partir deles que são gerados esses P99s aí. O que mais? Estou vendo aqui a Só um Flávia. instantinho, só terminar aqui. Eu vou responder a Flávia, mas antes da gente falar sobre o T99, essa pergunta da Flávia, o primeiro ponto que é importante do T99 aqui, pessoal, é que é um erro muito comum. O T99, você vai demonstrar nele os valores em, em, em cash. Então, é uma transação cash, não é uma transação de valores, provisões ou qualquer coisa assim. Tá? Então é importante vocês ficarem confortáveis com relação a esse aspecto. Tá bom? Exatamente. Ó, vamos responder a Flávia aqui. Já fui legal resident nos Estados Unidos e tive green card. Porém, não tenho mais. Mas tenho Social Security e conta bancária. De vez em quando presto serviço de audição a clientes nos Estados Unidos. Trabalho no escritório no Brasil, que pago nessa conta americana. E sempre me pedem para preencher o W8 bem. Dúvida. Preciso declarar IR nos Estados Unidos? A partir de que valor? A pergunta é o seguinte. O W8BN você precisa de fazer ele vai ter uma validade de 3 anos, tá? E você não precisa de fazer um imposto de renda nos Estados Unidos porque o seu fato gerador ele ocorre no Brasil, porque você presta o serviço do Brasil e você entrega o seu produto final via eletronicamente. Esse é o meu entendimento, Flávio. É isso mesmo. É isso mesmo, Bruno. Quando você fala ali, claro, que você já foi residente e teve green card e não tem mais, a gente deduz que você entregou o green card, o governo americano aceitou a sua desistência de ser residente americana. Quando você desiste de ser residente americana, você não mais tem aquela obrigação anual de fazer imposto de renda, você não é mais uma contribuinte para efeitos de imposto americana, uma contribuinte global, né, chamado de taxpayer global. Você deixa de ser. Então, nesse caso, o que cabe a você, sim, é o W8 mesmo.
e fazer as suas declarações de imposto de renda no Brasil regularmente. Exatamente. Além disso, é importante a gente lembrar que você vai ter que fazer no Brasil Sysconservice, né? E também no processo de exportação de serviço, você é isenta do PIS e COFINS, tá certo? Fica à vontade, caso você queira tirar qualquer tipo de dúvida, também pode entrar diretamente em contato com o nosso escritório. Tá? Flávia, o aspecto de ISS para a sua operação muitas vezes é plausível de acordo com a sua prefeitura. Algumas prefeituras falam que é necessário pagar, outras não, e aí depende de fazer uma análise mais profunda, correto? Bom, de qualquer jeito, vamos correr aqui. A gente está avançando, né? Exatamente. Próximo formulário é o 1042. Bem, Fique à vontade. o formulário 1042 é entregue para aqueles indivíduos estrangeiros. Então, é uma compilação das informações, não, um consolidado das informações, pagamentos que foram feitos para aqueles que não podem receber um 1099, eles vão receber um 1042, informando ali o que foi pago para eles. Isso porque a empresa precisa declarar para o governo americano aquela despesa que é uma despesa quase sempre dedutível. Ela teve despesas pagando pessoas ou pagando empresas para fazer o serviço para ela, para prestar algum serviço para ela. E por essa razão, ela faz a consolidação desses pagamentos efetuados para aquele indivíduo ou para aquela empresa, aquela entidade, e no final do ano entrega o chamado, na verdade não é no final do ano, é no começo do ano seguinte, entrega o chamado 1042, que é esse formulário relativamente simples, ele a partir de 2018 17 ele ficou um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais informativo, mas ainda assim muito importante que se entregue para aquele prestador de serviço, pessoa física ou jurídica que seja estrangeiro. Só cabe para estrangeiros mesmo. Tá? Então pega essa informação que vem ali dos W8, seja ele BEN ou BNI, e no consolidado no final do ano coloca-se lá os valores que foram pagos a eles, nos as suas diversas categorias, né? Como está dizendo aqui, salários, dividendos, juros, diversos tipos de pagamentos, os pagamentos diversos possam ter sido feitos, vão ali colocados, tá bom? E o deadline, o prazo para entrega dele para o governo americano é no dia 15 de março de cada ano. Não pode falhar, é importante isso aí. Franchise tax. A gente está chegando no final do nosso trabalho, gente, mas só para entender um pouquinho dessas obrigações acessórias, tá? Quando você tem uma empresa, quando você está nos Estados Unidos. Quando a gente fala de franchise tax, como a gente está colocado aí no slide, não é um imposto que fala sobre franquia. E não é só o franqueado que está obrigado a ele, não. É um nome apenas, um substantivo, apenas o nome dado que alguns estados dão a uma categoria de imposto que se paga por um determinado tipo de empresa para alguns estados. Não são todos os estados que requerem, mas aquele que requer é importantíssimo que se preste essa informação. Geralmente ele vai junto ou na própria declaração de imposto de renda da empresa. Tá? Isso não cabe à pessoa física, somente a empresas para alguns estados, muitos estados americanos. Tá bom? Então, como dissemos, não tem uma relação nenhuma com franquia, mas sim com a forma que alguns estados pedem que essa prestação de serviço seja feita. É importante mencionar, né, Romulo, antes da gente terminar, que ainda temos ainda o BA12, né, que é um formulário e o que não está aqui, mas a gente, depois eventualmente a gente pode mandar com um slide, o BA12 e o BA12C, correto? Na verdade, são formulários, eles não constam aqui porque eles não estão diretamente ligados com o fiscal, com o fisco americano. E eles não eram uma obrigação, não eram mandatórios
até até o ano passado, até o ano 2018, relativamente a 2017. Eles são formulários ligados diretamente ao Departamento de Comércio dos Estados Unidos e que todas as empresas americanas, então você veio dos Estados do Brasil, montou uma empresa nos Estados Unidos, mas você ainda não tem cidadania americana. Todas as empresas que estão nos Estados Unidos, mas que têm relação com sócios, com partes, né, estrangeiras no limite de 10%, quer dizer, no mínimo de 10%, eu ia falar o contrário, no mínimo de 10% de participação é obrigada a prestar esses questionários, chamados Survey do BEA. O BEA é a sigla de Bureau of Economic Analysis, do Departamento de Comércio americano. Obrigatório, o prazo dele é 31 de maio, com uma possibilidade de extensão. Formulário complexo pra caramba, são 11 páginas, o mais simples deles, e é muito ligado aos seus extratos financeiros, né, os financial statements, que a gente chama, as demonstrações financeiras da sua empresa. Ali você passa informações as mais diversas, inclusive as de funcionários, de faturamento, de renda, receita líquida, e muitas outras perguntas ao longo dessas 11 páginas. O mais simples, formulário, então, que é muito importante. A cada 4 anos, faz-se o formulário 12C, Bruno, como você falou aí. Na verdade, eles estão classificados de formas diferentes, dependendo do tamanho da empresa, do faturamento, ele pode ser 12A, 12B ou 12C. Então, há 4 anos é o 12. E durante o intervalo, quer dizer, os 3 anos subsequentes, é o formulário BE15, que é muito importante. Ou seja, aquela série de LLCs brasileiros na Flórida tem de preencher este formulário. Se essas LLCs, quem perguntou aqui foi o Newton de Araújo. Newton, se essas LLCs forem empresas que tenha pelo menos um sócio que seja estrangeiro, que não seja residente americano, ele precisa entregar sim. É necessário entregar sim. É obrigado a entregar. E o governo tem feito cobranças em cima disso de forma muito contundente. O governo americano ele se interessa por saber quem está investindo no seu país, quem está dentro dos Estados Unidos, quem vem de fora e o quanto esse investimento é relevante ou não. Isso, a intenção disso, na verdade, é uma melhoria para o estrangeiro, melhoria da situação de quem vem investir dentro dos Estados Unidos. Mas se você não informa, ele te cobra pesado. Tem multas, inclusive, eles falam de multas, inclusive, criminais para quem não responde ou para quem deixa de lado esse formulário BE, tá? O que a gente chama BE. Não é um formulário, é um questionário longo, mas que precisa ser entregue. E muita gente confunde, Bruno, o questionário, né, o survey B15, com o censo. Também o governo americano tem distribuído cartas convidando pessoas a participar do censo americano de empresas. O censo, embora venha com o nome do Bureau of Economic Analysis e do Departamento de Comércio americano, não é a mesma coisa que os questionários BEA. Eles são, é um censo mesmo, com perguntas de censo, e que falam também de funcionários, falam do tamanho da empresa, do faturamento que elas têm, mas que não são relacionados. Requer uma série de seguranças para poder se fazer, precisa de registrar, cada empresa precisa estar registrada no Departamento de Comércio, e que também geram multas se não forem respondidos. Tá? Muitas vezes as pessoas recebem carta do governo americano e pensam que é só uma correspondência qualquer ou que é uma bobagem, mas não é não. Procure o seu CPA, procure o seu contador, o seu prestador de serviço, para que te informe a respeito daquela carta, para que você não fique devendo informações para o governo e mais tarde tenha aí
uma novidade qualquer na sua conta com o governo americano. Eu vou deixar aqui o site do BEA, para quem tiver dúvidas, está aqui, ó. Tá? Fiquem à vontade, lá estão todos os formulários, tem até outros formulários são necessários lá, né? Mas você vai ver lá o B12, B e todos os outros formulários que você precisa de preencher. Bom, mais alguma dúvida, pessoal? Vamos abrir para perguntas e respostas. Alguém tem alguma pergunta a mais? Parece que está todo mundo quietinho. O Marco Antônio está escrevendo alguma coisa. Lembrando, pessoal, quem que tiver Onde acessar dúvidas, os webinars anteriores, Bruno? Ele está ótimo. perguntando. Esse eu vou te dar em 30 segundos. No interino, por favor, faça o download do nosso guia. Quem tiver dúvidas, o guia também é fantástico, bastante esclarecedor, né? E a gente vai conseguir com certeza tirar qualquer dúvida. E além disso, né, Romo, tem aqui o seu contato. Uhum. Quem tiver alguma dúvida, entre em contato com eu vou colocar aqui o nosso site do YouTube aqui embaixo. Ah, já colocaram. Legal, Ariel, obrigado. Alguém mais, gente? Alguma outra consideração, alguma pergunta? Se quiserem fazer ao vivo aí, a gente pode ajudar a esclarecer. Meu amigo Rômulo, então, muito obrigado pelo seu tempo no meio do furacão do Busy Season. A gente agradece a todos por ter participado, todos que estão aqui, e esperamos vocês para o próximo webinar de planejamento fiscal, logo após as novas regras de 2017, que foi passado pelo Congresso, e não só para 2019, para 2018 e eventualmente para o futuro. Terça-feira, no mesmo horário, no mesmo bate-local, tá bom? Espero todos vocês lá e fico à disposição para tirar dúvidas. Nosso time aqui, eu, Rômulo e todo o time da Drummond, fiquem à vontade de estar aqui e lhe servir melhor, tá bom? Um bom dia, bom final de semana, nos vemos. Um grande abraço, gente, a todos. Obrigado pelos comentários aí. E lembre-se lá do evento, então, do dia 26, quem estiver em Orlando, fogo de chão, a partir das 18h30. Ok? Um abraço para todos. Fiquem com Deus. Obrigado, Rômulo. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau.